Eu volto agora para discutir isso com o Henrique. A gente teve esses 3 cenários, em qual deles você acha que conversa melhor com esse cenário que a gente tem agora no começo do segundo turno? É uma campanha que está começando e que está ainda muito... no comecinho não dá para a gente sentir muito quais são as estratégias de cada um, mas o que é que você está observando sobre isso? Bom, Raquel, só para situar a nossa audiência, essas são pesquisas que foram feitas antes do encerramento do primeiro turno, né? Então, boa parte delas mostrava, inclusive, um empate técnico, um cenário muito mais apertado entre o Evandro Leitão e o André Fernandes. E o que a gente viu com a apuração das urnas é que o André abriu uma margem de vantagem de quase 6 pontos percentuais, o que equivale a cerca de 82 mil votos. Então, eu acho que isso já altera, inclusive, qualquer projeção que agora a gente faça no primeiro turno. A meu ver, essa disputa na etapa complementar, ou seja, no segundo turno, de partida, sinaliza para uma vantagem matemática do André Fernandes. Eu acho que hoje ele não é favorito, mas o cenário da disputa eleitoral em Fortaleza é favorável, sim, a uma vitória do André Fernandes, exatamente porque ele tem possibilidades de crescimento mais amplas, digamos assim, do que o Evandro. O Evandro, e aí já respondendo diretamente a questão, que é como é que a gente analisa um cenário que é já de início muito embolado, porque é uma diferença pequena se a gente considerar que se, por exemplo, o Evandro tirar 3 pontos do André Fernandes, ele obtém esses 3 pontos, ele perde 3 pontos e acaba com essa diferença de 6 pontos. Então, é uma disputa que, embora parta com uma margem que parece folgada, relativamente folgada para o André Fernandes, na verdade não é, não é? Se fosse de 10, 15 pontos, aí sim, tudo bem, mas 6 pontos é uma quantidade ainda irrisória. Agora, o fato é que o Evandro tem dificuldades, viu, Raquel, dentro do próprio partido e fora do partido. Dentro do PT ele tem arestas a reduzir e a resolver, por exemplo, com a ala da deputada federal e ex-prefeita Luiziane Lins, cuja participação seria fundamental aqui se ele de fato quiser mobilizar a militância do PT, aquela militância histórica que talvez não tenha se engajado como poderia no primeiro turno, e tem arestas fora do partido. E aí eu retomo a questão com o PDT, que não é difícil, não é azeda, digamos assim, desde o primeiro turno. Ela se avinagrou, ou seja, é uma relação que se deteriorou já desde 2022. PT e PDT não superaram até hoje as sequelas do racha político, que se acentuaram com a vitória do Eumano ainda no primeiro turno e desaguaram na disputa eleitoral de 2024. Então, eu acho pouco provável que o André Figueiredo, que é presidente nacional do PDT, declare apoio ao Evandro Leitão aqui na capital cearense. Então, ele teria dificuldade em atrair esse apoio formal do Sarto e do entorno do PDT, e por outro lado tem o União Brasil com o capitão Wagner e o seu eleitorado, que em tese pelo menos tenderia a migrar mais massivamente, digamos assim, para o André Fernandes. Então, fechando, não é uma situação fácil para o Evandro Leitão, viu, Raquel?